Mas um outro ponto importante é esse aqui, que é um princípio fundamental do coaching, que é o quê? Você assumir responsabilidade pelos resultados e pela mudança. Sempre que você usa o porquê como justificativa, você se desempodera e se coloca à margem, fora das possibilidades de realizar os seus sonhos. Você tem poder, você tem poder. Então, deixa eu mostrar como é que um derrotado age. O derrotado faz assim, ó, eu queria isso, eu queria esse sucesso nos meus negócios, no meu trabalho, na minha empresa, mas é que não dá. Não dá porque o chinesinho, não dá porque o mercado, não dá porque a Dilma, o Temer, a concorrência. Eu quase fui alguma coisa na vida, eu só não fui nada porque. Entendeu? Então, os derrotados, eles usam o porquê como justificativa. Pessoas derrotadas usam porquê como justificativa. Entendeu? Qual a diferença de um vencedor? O vencedor assume responsabilidade. E como assim? Por exemplo, a pessoa diz assim, porque o meu casamento com o meu cônjuge, a culpa é dele, ele que é o problema. Pessoas vitoriosas dizem assim, como eu faço para me dar bem com o meu parceiro? Como eu faço para restaurar isso? Como eu faço para me dar bem com meu filho, com a minha filha? Como eu faço para vencer em meio a essa situação adversa? Como eu faço? Elas trazem para si a responsabilidade e acham um caminho, focam até conseguir o resultado. Porque olha só o derrotado, ó. Então, um obstáculo. Não dá. Não dá. Não dá. Por quê? Porque o chinesinho está aí no Brasil. Porque a Dilma botou a gente numa recessão. Não dá. Por quê? Aí inventa uma desculpa. Vitorioso. Em meio a essa situação adversa, quais as oportunidades que o mercado abre? No meio dessa recessão, como eu posso prosperar com isso? No meio com esse concorrente, com esse tipo de atitude, como eu posso criar uma vantagem competitiva e segmentar o mercado? O que eu faço para ter sucesso com essa situação? O que eu faço para restaurar o meu relacionamento? O que eu faço para conseguir esse resultado na minha organização? O que eu faço? Não usam porquê como justificativa. Quem usa porquê como justificativa é derrotado. Aí vai ser aquele negócio assim, ó, para pra pensar, né? Engana todo mundo, né? Sabe o que é? Sabe o que é mãe, tia, fulana, minha esposa, né? Eu montei um negócio e não deu. Mas também a Dilma, né? E também o mercado, a recessão, o chinesinho. E daí sabe o que vai acontecer? O teu parente vai olhar para você e falar assim, pobre pessoa, pobre fulano, ele quase foi alguém na vida. Ele só não é por causa daquilo lá. E acreditam em você, ainda te dão um apanho. Ora, sabe? O pior de tudo, né? Parente é incrível, né? Ainda acredita nas babaquices que a gente fala, ainda dão apoio, cara. Pobre fulaninha, quase foi alguém na vida. Ele só não é porcaria nenhuma por aquele maldito governo. Olha, cara, você vai convencer todo mundo, só que não vai mudar o teu status. Você pode convencer todo mundo, mas não vai mudar que você não foi nada na vida. Ok? Então, é isso. Por que como justificativa faz você ficar derrotado? Agora, quando você assume responsabilidade, porque você tem poder, você tem o poder para fazer acontecer. Você usou o porquê, você jogou no lixo o poder. Se você não usar o porquê como justificativa, você assume a responsabilidade e vence o obstáculo. Ok? Acha um caminho. Tem jeito para tudo. É ou não é? Ok? Então, esse é um padrão comportamental muito comum na nossa sociedade e que vocês, como coaches, vão ajudar a resolver. Ok? Outra coisa, ó. Lembra do Jobs? Para pensar naquela brincadeira. Ó. Pessoas de sucesso não precisam e não dependem de que outros permitam, deem significado às suas ações, patrocinem ou validem suas iniciativas. Eles desenvolvem critérios internos e padrões de análise e mensuração de resultados fiados nos seus valores e objetivos. Ó, é uma piada, né? Tem gente aí que diz que é líder e daí fica assim, a senhora gostou do meu serviço? Você acha que eu estou fazendo bem feito? Você não me deu um elogio depois que eu fiz aquilo que eu fiz bem legal e você não me elogiou, eu fiquei triste. Qual é outro padrão? Qual é outro padrão?
Vocês acham que eu deveria fazer tal coisa? E se eu colocasse a logomarca da minha empresa, uma maçãzinha, você acha que dá? Entendeu? Para pensar. A pessoa é líder, né? Líder que tem critérios externos. Só um pouquinho. Líder que tem critérios externos, que quer que os outros validem ele. É uma piada, né, cara? Uma piada. Não é um líder medíocre, né? É um líder que é refém dos outros, dos significados que os outros dão ao que ele faz. Nunca vai fazer acontecer. Líderes extraordinários têm critérios internos. Quer ver uma coisa? Deixa eu explicar melhor isso. Você é contratado por uma empresa. Para vocês entenderem o ponto. Você é contratado por uma empresa. Aí, a empresa te dá uma meta, uma grade de performance, uma grade de desempenho com diversos fatores pelos quais você vai ser avaliado. Aí vai estar lá, por exemplo, 100 mil de faturamento, atendimento ao cliente, satisfação, abertura de novos negócios, a satisfação do cliente. Está lá, por exemplo, os indicadores de desempenho, os Key Performance Indicators, os indicadores de desempenho. Está lá a grade de performance. E eles te contratam e te mostram a grade. Aí, você decide superar tudo em pelo menos 20%. Você decide, eu vou fazer 20% a mais do que tudo que está aí. Ou 10% que seja. Alguém precisa dizer para você que você é bom? Tá lá os números te mostrando. Se você receber um elogio, legal, né? Cara, você é muito bom, cara. Olha, você é muito boa, você é sensacional. Ok, não tem problema em receber um elogio. O problema é ficar refém deles. Entendeu, coach? O problema é ficar refém deles. Tem gente que se não patrocinar... A piada, cara. Uns caras velhos, barbudo aí de 40, 50 anos, passa o diretor da empresa pela porta, o diretor cheio de pepino para resolver, entra e não dá oi pro cara. Não tô legal hoje, o diretor passou por mim, nem me cumprimentou. Quer saber, ó? Não vou nem fazer as coisas como eu deveria. É uma palhaçada, é piada, né? Pessoa, pô, não é adolescente, pô. E tem esse padrão. Então, o problema não é receber elogios. Receba quando forem dados. O problema é ficar refém deles. Então, líderes, e nós como coaches nós temos esses objetivos, né, de desenvolver os padrões, não deixar com que as pessoas se tornem reféns, né, que não dependam dos outros, que permitam eles. Olha, falar uma coisa para você, sempre quando você pensar fora da caixa e fazer um movimento disruptivo, ou revolucionar, ou fazer acontecer, te preparar. Não vai acontecer coisas do tipo assim, meu Deus, que ideia maravilhosa, olha, você rompeu com todos os nossos padrões e trouxe algo absolutamente inovador. Meu, que maravilha! É o que vai acontecer ou não? Não. Primeiro eles vão te criticar até não querer mais, botar defeito, e entendeu? Os Jobs. Você acha que eu não tomava chumbo tudo que é lado? Claro. Entendeu? Quando você quebra um padrão, quando você revoluciona, quando você inova, te prepara. Vão te criticar. Aí você vai fazer o quê? Não brinco mais. Ó, Tony Robbins. Multimilionário. Tony Robbins, uma referência, alguém para nós nos espelharmos. Agora, deixa eu fazer uma pergunta. Nós temos aqui diversos empresários, profissionais, a doutora, vou fazer uma pergunta para a senhora. Eu sei que não é o seu, eu sei que o seu perfil ele é mais assim, DI é num sistema já estabelecido, tá? Mas vamos supor que a senhora estivesse atendendo alguém durante um certo tempo, as pessoas, e a senhora descobrisse algo genial sobre a cura de alguma coisa que as pessoas não viram, os outros estudiosos da medicina não viram, e a senhora visse. E daí a senhora resolvesse publicar isso numa revista científica, a sua descoberta, e essa descoberta na revista científica fizesse com que todo o Brasil chamasse a senhora de picareta, de charlatana, de viajando na maionese, é mentira, isso é um absurdo, não faz sentido. Como é que a senhora se sentiria? Então, vou lhe contar uma história, presta atenção. Tony Robbins, leiam O Desperto do Gigante Interior, quem leu? Tony Robbins, como é que foi lá em Tony Robbins na década de 80, lembra? Lembra? Os Estados Unidos inteiros chamando Tony Robbins de picareta.
porque o Tony Robbins não tinha fundamentação acadêmica nenhuma, só que ele fez aula com Richard Bandler e começou a resolver o que ninguém resolvia assim, ó. Aí, aquelas pessoas que eram psiquiatras e psicólogos e outros médicos, tu lembra ele contando que os Estados Unidos inteiro no movimento contra ele, dizendo que ele era um picareta, que ele não tinha fundamentação acadêmica, que aquilo não existia, que era tudo charlatanismo, aquelas pessoas que estavam falando dos seus testemunhos, era tudo comprado. Você imagina os Estados Unidos inteiro nas rádios falando do picareta do Tony Robbins. Imagina. Até que hoje PNL e essas coisas que nós, na época nem existia neurociência, né? Até que hoje, para nós, isso que eu estou ensinando, é coisas, algumas são dele, tá? Algumas é do Bandler, outras dele. Para pensar. Sabe o que ele fez? Foi quebrando esses estados, foi reeditando, eu vou ensinar esses recursos, e focando e agindo. Hoje ele é multimilionário. Só para vocês terem uma ideia. O Tony, depois de um tempo, as pessoas pagavam para ser atendida por Sir Tony Robbins $10 mil por sessão, né? Quanto é que era? Não, $3 mil. $3 mil, né? Era $3 mil numa sessão. Sabe o que é ganhar 10 mil por uma sessão? Isso na década de 80. Aí, a pessoa vinha até ele, atravessava os Estados Unidos para ir, para pagar $3 mil numa sessão com ele, uma sessão, né? Atravessava e vinha até ele. E daí, por favor, sente-se, em que eu posso ajudar? Tony! Sabe o que ele fazia? A pessoa, veja bem, doutora, pagando $3 mil uma sessão, R$10 mil. Eu lhe pago R$10 mil. Aí a pessoa senta na sua frente e começa. Ai, doutora. Sabe o que o Tony fazia? Leia o Desperte Gigante Interior. Ele levantava, saía, fechava a porta, ia lá para outro lugar tomar um café e deixava a pessoa chorando sozinha. Pagando $3 mil. Aí, daqui a pouco mais ele voltava, a pessoa, mas para pensar, o tilt, olha a quebra de padrão, né? É uma quebra de padrão, né? Cara, eu tô pagando $3 mil pro cara, eu começo a chorar, o cara sai correndo, não entendi nada, como assim? Né? Aí o Tony voltava, abria a porta, e aí, já parou o frenesi? Né? Isso é frenesi. Podemos conversar sério agora? Podemos. Então tá, fecha a porta. Então, o que você quer? Não, eu não quero mais que aconteça isso. Eu falei, não foi o que eu perguntei. Eu não perguntei o que você não quer. Eu perguntei o que você quer. Entendeu? Isso é PNL. Ok? Entenderam, pessoal? Então, muita coisa é padrão. Esses padrões que nós temos ali. Mas o ponto é esse. $3 mil foi ali que ele começou. E depois as palestras. Falta dizer, o último evento dele, do Encontro com o Destino, era 15 mil pessoas a $2.250. Entendeu? E ele faz isso que eu estou ensinando para vocês. Eu vou mostrar, claro, alguns vídeos dele, vou passar materiais para vocês verem. Ele faz isso que eu estou ensinando, que um pouco é PNL, quer dizer, PNL principalmente. Só que ele aprendeu de Bandler e deu a pincelada dele também em alguns recursos e criou o que ele chama de caminho neuroassociativo. Ok? Está no livro Desperte Gigante Interior e Poder Sem Limites. Os dois estão no Dropbox. Ok, pessoal? Tudo bem? Ok. Então, voltando aqui, ó. O nosso coach e nós como coaches não podemos ficar refém de nada, tá? Nós temos que ter os nossos próprios critérios, os nossos próprios indicadores de desempenho. Pessoal, eu tenho trabalhado com psicólogos, psicólogas que têm essa tendência a ser refém, cara, refém dos outros. Isso eu vou falar uma para vocês aqui na região de vocês, na região aí. Uma pessoa, o diretor, disse para a psicóloga: como é que está meu trabalho? Olha, não está bom. Sim, mas o que está faltando? Nem eu sei, mas não está bom. Olha só. Eu disse assim para ela: larga a mão de ser refém. Busca com o teu diretor todos os critérios pelos quais você será avaliada, supera as expectativas dele, e se ele a próxima vez dizer que seu trabalho não está bom, você vai olhar para ele e falar assim: olha aqui, meu diretor, tudo que o senhor me pediu e colocou como critério de avaliação, eu superei. Se existe algum outro critério que o senhor não me disse, eu peço que o senhor, por gentileza, me diga para que eu possa, então, superar as suas expectativas. Desse jeito. Larga a mão de ser refém. Entendeu? E ela em parafuso porque não sabia qual era o problema. Nem o cara que disse que tinha problema não sabia.
É uma piada, né? Para vocês terem uma ideia de como as pessoas acabam experienciando o estado sem recursos por nada. Esses padrões cognitivos que a sociedade tem, no decorrer do curso eu vou contar diversos para vocês. Diversos como esses. Esse é um. Tem diversos padrões que eu vou mostrar de como... Isso. Então, tem muita coisa para falar, muita coisa legal, porque eu quero sempre ilustrar com cases reais, sabe? Para vocês verem como, às vezes, a experiência do Estado sem recursos das pessoas às vezes, é ridícula. Só que a pessoa experiencia um estado sem recursos que pode levar ela... essa psicóloga saiu de lá achando que ela não era competente, que ela não era capaz, não sabia que estava errado, e começou um monte de ponto de interrogação, e ela vai ter o seu trabalho em outro local prejudicado em função dessa experiência. Entenderam? E realmente isso aconteceu em Os padrões são óbvios. São óbvios, né? Eu fui pro salão fazer a unha e justamente alguém estava fazendo cabelo e estava falando com uma consultoria de empresa que não estava dando em nada. Olha aí. Né? E sem querer, eu disse assim, é uma psicóloga da cidade. E a pessoa sem querer disse o nome. E aí eu, lógico, por uma questão de ética, fiquei... você conhece o trabalho dela? Eu disse, não, jogo me fala. Porque aí tu não vai se posicionar, é uma questão de ética, né? E Sim. o funcionário da empresa não ia, como gestora, não ia ficar vindo, funcionária... E olha só isso aqui, E ela, provavelmente, para se acomodar nisso, ela tinha filtros, critérios, experiências de vida que faziam com que ela achasse que realmente era uma coisa que perseguia ela, um karma, sei lá o quê, né? Então, ela começou a entrar, provavelmente, por dar foco num loop descendente. Só para você ter uma ideia. Mas eu vou ensinar vocês a quebrar todos esses padrões, tá? Com os recursos que eu vou dar. Pessoal, seguindo então, nós temos poucos minutos antes do almoço. Sim, obrigado. Me perdi. Obrigadão. Seguindo então. Deixa eu ver uma coisa aqui. Tá, olha só, eu vou mais um pouquinho. Pessoas de sucesso não são reféns do determinismo. O determinismo o que é? É achar que o passado é que determina o seu futuro. Na verdade, essa ideia freudiana, ela só é verdade que o passado determina o seu futuro quando você é um completo coadjuvante, um completo refém, alguém que simplesmente vive dependendo completamente, né, de ser passivo, das circunstâncias. Na verdade, o que determina seu futuro é aonde você foca, o significado que você dá, o que você está focando e a atitude em relação a isso. Para vocês terem uma ideia, a quantidade de empresários e pessoas que eu ajudo simplesmente só explicando isso. Sabe o que eu faço? Eu regulo o farol dele, eu boto os olhos dele no lugar certo. Sabe qual é a única... Tony Robbins fala um negócio interessante. A única chance que você tem, gravem isso numa pista de corrida. Tá? Então, a única chance que você tem, e tem tudo a ver com PNL, Programação Neurolinguística, porque Tony Robbins, inclusive, como trainer... Ele falou, meu Deus, mas eu ensino isso para as pessoas no contexto dos negócios. Então, você está dirigindo um carro, e daí você percebe que o carro começa a escorregar. Né? Até vou pegar esse canto aqui. Né? Você está dirigindo um carro, você tem que ir lá. E daí quando você faz a curva, você percebe que o carro começou a derrapar. E aqui tem o guardrail, o muro, certo? A única chance, você pode perguntar para um piloto isso, e o Tony Robbins é piloto também, a única chance que você tem de voltar para a pista é não olhar para o muro, olhar para a pista. Se há uma possibilidade, se é possível recuperar o carro, só há uma maneira, é você não olhar para o muro, olhar para a pista. Então, quando você está virando uma curva e o carro começa a fazer assim, se você fizer assim, é certo que você vai bater aqui. Agora, se você olhar para a pista e buscar aqui, e não olhar para o muro, você consegue, há uma chance muito maior de recuperar o carro. Isso é PNL, isso é programação neurolinguística. Ou seja, é o foco, entendeu? É o teu foco. Então, as pessoas que ficam focando onde não interessa, lembra que o cérebro tem um mecanismo de poupar energia? Focou onde não interessa, eu vou te garantir que aquilo vai aumentar, que aquilo vai expandir, você vai emergir naquele universo que você está focando. Se você mudar o foco, você vai ser direcionado para outro local. Nesse ponto, neurocientificamente falando, fora aquelas babaquices de força mística, nesse ponto The Secret tem razão. Ok? É isso.
Esse é outra falha pelas quais estou sendo repetitivo em algumas coisas, mas é importante para vocês pegarem. Isso aqui é outra falha, outro padrão que eu tinha, pelo menos era um padrão meu, extremamente preocupante e que muitas pessoas da sociedade têm. É importante estabelecer um objetivo e estar 100% no controle, isto é, sem deixar qualquer parte do mesmo nas mãos de outras pessoas, situações ou circunstâncias. Ou seja, sempre para atingir o que você quer, você precisa encontrar uma maneira de ter total autonomia sobre aquilo. Se parte do teu objetivo depende de um fator externo, não é que você não pode contar com esse recurso, pode. Só que o que acontece muitas vezes é que algumas pessoas têm um padrão cognitivo de que elas, quando aquele fator externo não dá certo, elas usam o porquê como justificativa. Não deu porque o governo não assinou aquele decreto, por exemplo, né? Então, não há nada de errado em você contar com fatores externos. O problema é que você não pode ficar refém daquilo. Se você vai perceber que ou seja, você tem que ter o plano B, né? Então, se você percebe que aquilo lá pode não sair, você já tem a alternativa B. Só para vocês entenderem. Uma grande maioria das pessoas, quando acontece isso, eles paralisam. Coaching neles. Plano B para chegar lá. Quer ver uma coisa? Olha que interessante. Assistam o vídeo sobre, lá também, quando vocês puderem, de coaching financeiro que está no Dropbox. O coaching financeiro é extremamente interessante, porque quando você atende uma pessoa, claro, eu não faço coaching financeiro, mas quando uma pessoa quer montar um projeto, eu ajudo e acabo fazendo, não realmente a parte de coaching financeiro, mas coaching mesmo. Não é uma expertise como a sua, mas é só para a questão de construção de rotas e ações para um estado desejado. Então não é com toda a expertise, né, de assessoramento que alguém tem, não é meu foco de estudo também. Meu foco de estudo é terapia neurocientífica, autogestão, essas soluções, tá? Mas olha que interessante. Aí a pessoa diz assim: eu queria tanto realizar esse sonho, mas eu não tenho dinheiro. É muito comum esse padrão. Puxa, meu sonho é esse, mas eu não tenho dinheiro. Aí sabe o que acontece? Quando você começa a fazer perguntas do tipo assim: olha, vem cá, tá, ok, nós queremos esse objetivo. Você diz que um dos empecilhos para você chegar lá é dinheiro. Mas o que é que você pode ir fazendo enquanto você não obtém o dinheiro necessário, os recursos financeiros? O que é que você pode ir fazendo para ir em direção a esse resultado? O que está debaixo da sua mão agora e que você tem autonomia para fazer? E sabe o que se descobre em muitos casos, não em todos, mas em muitos casos? Se descobre que com essas ações do tipo, peraí, mas isso aqui, esse passo eu posso dar. Sim, esse outro negócio eu posso fazer. Então, normalmente, com esse tipo de padrão de pensamento, faz com que ele saia fora do seu cárcere, da sua caixa, do seu estado sem recursos, ele implementando as ações que estão debaixo da mão dele para ir em direção ao estado desejado, ele chega num certo ponto e acha um outro caminho alternativo, ao qual, nesse caminho alternativo, os recursos virão automaticamente. Ficou claro isso? Então ele diz: não, eu não consigo porque eu não tenho dinheiro para a mão. Mas então, se você for por esse caminho, fazendo isso, fazendo aquilo, daí daqui a pouco mais você descobre, por exemplo, que o dinheiro vem. Então